Olá, boa noite. Lojas e shoppings autorizados a funcionar aos sábados em quase todo o Espírito Santo. Restaurantes também vão poder funcionar todos os dias da semana com horários reduzidos. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande agora há pouco. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Qual que é o critério, para definir essas regras? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vê aí, agora há pouco o governador falou sobre essa mudança na matriz de risco aqui no Espírito Santo, o risco moderado, o risco alto, o risco baixo. E a gente vai falar dessas mudanças agora, através de cada risco. A gente começa mostrando para vocês o mapa de risco, o mapa da pandemia aqui no Espírito Santo. Em risco moderado são os municípios, as cidades que estão em amarelo no mapa. Os municípios da Grande Vitória fazem parte desse risco moderado e mais 41 municípios no Espírito Santo. E o que muda a partir desse sábado? As lojas elas vão poder funcionar aos sábados, de 9 da manhã até as 3 da tarde. Já no caso dos shoppings, as lojas elas também voltam a funcionar de segunda a sábado, voltam então a funcionar do sábado, só que de meio-dia até às 8 horas da noite. E com questão ao restaurante, os restaurantes eles vão poder voltar a funcionar todos os dias da semana até às 6 horas da tarde, inclusive nos shoppings da Grande Vitória e de mais 41 municípios que estão em amarelo no mapa da pandemia aqui no Espírito Santo. Os bares continuam fechados nesses municípios. Agora a gente passa para o risco alto. Atualmente, quem está em vermelho no mapa é o município de Colatina e mais 9 cidades. Com essa situação, a partir deste sábado, as lojas elas só vão poder funcionar nesses municípios de segunda a sexta-feira, na realidade 5 dias da semana. Aí é o município que vai escolher de segunda a sexta ou de terça a sábado. Então somente 5 dias e o município tem que escolher. Já os restaurantes, inclusive nos shoppings, o funcionamento vai ser de segunda a sábado até às 6 da tarde e também os bares continuam proibidos de funcionar nos 10 municípios que estão em vermelho aqui no Espírito Santo para a pandemia. Bom, e o risco baixo, que são os municípios em verde, Santa Teresa, Santa Maria e mais 20 municípios, as lojas podem funcionar normalmente, os restaurantes também, e a novidade é que os bares estão sim, eles vão poder abrir já a partir deste sábado nesses 22 municípios. É claro, respeitando o distanciamento, não pode ter aglomeração, o uso de máscara e todos os protocolos. Isso não vale só para o risco baixo, distanciamento, uso de máscara, todos os protocolos de saúde têm que ser seguidos em todos os municípios do Espírito Santo. E o governador anunciou também que lojas vão poder abrir nesse sábado nas cidades com risco alto, somente para venda do Dia dos Pais. Dá uma olhada. Nós estamos extraordinariamente, mesmo nos municípios de risco alto, tomando todos os cuidados que a gente pede às pessoas, tanto os empreendedores, os donos dos restaurantes, como também o dono dos comércios. Nós estamos autorizando que em todos os municípios, neste sábado, o comércio possa funcionar de 9 até às 15, o shopping de meio-dia até às 20, independente do grau de risco, extraordinariamente por ser Dia dos Pais. Outros dias, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, o comércio já foi, já sofreu restrições, tá certo? Então, nós estamos dando agora uma condição para que haja um funcionamento com todo o protocolo necessário neste sábado. E também os restaurantes poderão funcionar no domingo, tá certo? Extraordinariamente neste final de semana. Pois é, a gente também foi falado, é claro, sobre as aulas presenciais no Espírito Santo, que estão suspensas até pelo menos o dia 31 de agosto. Ainda não existe expectativa, se espera sim alguma decisão a partir do mês de setembro, mas por enquanto nada de aulas presenciais. É isso, Isabela, essas foram as informações sobre o coronavírus no estado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações e reforçando que as crianças ainda não estão autorizadas a entrar no shopping. Então, sábado liberado restaurante e shoppings, comércio em geral, principalmente na Grande Vitória.
Olha, essas medidas anunciadas pelo governo são possíveis devido também à queda da mortalidade no estado. O pico da doença foi no mês de junho. A quantidade de mortes vem caindo. Hoje, por exemplo, a média de mortes diária é de 16 pessoas. Mas essa queda, gente, não quer dizer que já é o momento de voltar aos antigos hábitos. Vamos entender na reportagem. Que o comportamento da população interfere nos números da pandemia do novo coronavírus? Isso você já deve ter ouvido falar. Quanto mais gente nas ruas, mais infectados e, consequentemente, mais pessoas precisam do sistema de saúde. Mas nos últimos dias, apesar de termos notado um aumento considerável da circulação de pessoas, até mesmo pela flexibilização do comércio, a média diária do número de mortos vem caindo consideravelmente aqui no estado. Hoje, a gente está com essa mesma média móvel em 16 óbitos. Então, é uma queda considerável, né? A gente vem caindo já há mais de um mês. Então, o pico foi no final de junho, a gente já passou julho, então já está caindo há mais de um mês. Já é uma queda bem sustentada. No dia 20 de março, o Espírito Santo registrou a primeira morte confirmada pela Covid-19. 2 meses depois, no dia 20 de maio, o estado já estava perto de 700 mortes. E mais 2 meses se passaram. No dia 20 de julho, alcançamos a marca de 2.557 mortes. A média de pessoas que morrem por dia vítimas da Covid-19 aqui no Espírito Santo realmente está caindo. Mas ainda assim, todos os dias, alguém perde a batalha para o novo coronavírus. Uma pergunta que está surgindo muito aí, todo mundo está se fazendo, é como que o número de óbitos vem caindo se a circulação está aumentando. Só que a doença ela tem uma barreira natural, que é o número de pessoas imunizadas. Então, quanto mais pessoas imunizadas, menor é a velocidade com que a doença se propaga. Mas isso não explica tudo, porque a gente também não tem 50% da população imunizada, em torno de 50%, que é quando se atinge o pico para começar a cair. Especialistas acreditam que a parcela da população imune, somada a uma outra parcela que está de fato respeitando as medidas de proteção desde o início, atinge o percentual de pelo menos 50% dos capixabas. Ou seja, com esses números, a doença naturalmente estaria na fase decrescente. O problema é que, seguindo esse raciocínio, para o médico intensivista, a parcela da população que está em casa desde o início da pandemia são, em sua maioria, justamente os idosos, grupo de risco da doença, que detém as maiores taxas de mortalidade. As pessoas estão achando que estão vendo solução, que a curva está fazendo o que a gente estava esperando que ela fizesse, começando a baixar. Qual que é o problema? A galera que está em casa, que fez parte dessa corrente do bem aí, ficou em casa, se privou aí ao longo de mais de 120 dias em casa, é o idoso, gente. Porque você não consegue trancar dentro de casa uma criança de 7 anos de idade. Você não consegue trancar dentro de casa um cara economicamente ativo que está trabalhando todo dia. É o idoso. E qual é a população que mais morre da doença? O idoso. Mesmo com a melhora nos números, tanto de infectados quanto de pessoas que perderam a vida diariamente, ainda não há motivos para afrouxar as medidas de prevenção. É preciso fazer o dever de casa, andar de máscara, fazer a higiene constante das mãos e manter o distanciamento social. Ter casos em cada vez em menor número não quer dizer que a gente não perde mais ninguém. De jeito nenhum, as pessoas precisam entender isso. A gente ainda não ganhou essa guerra, está longe de ser ganha, ainda vai morrer muita gente, apesar da mortalidade estar bem menor. Fica aí o alerta do médico. Vamos então continuar usando máscara, álcool em gel quando estiver na rua, higienizando os alimentos e também evitando aglomeração. Até porque, gente, hoje 20 pessoas perderam a vida para o coronavírus no estado. 1.300 novas pessoas foram infectadas. Acompanhe comigo aqui no painel Covid como é que estão os números gerais da pandemia hoje. O Espírito Santo passa dos 88.500 casos, são 2.666 mortes e os curados 74.568. Temos também a quantidade de leitos de UTI disponíveis aqui no Espírito Santo. Hoje é de 665 leitos e a taxa de ocupação está em 71,73%. A seguir, você confere aqui no TN1 os flagrantes de confusões em abordagens policiais.
Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Reta da Penha. A gente já volta. Em uma semana, 3 vídeos de conflitos em abordagens policiais chamou a atenção nas redes sociais. Em um deles, uma mulher porta uma faca e o homem parte para cima do militar. Nós levamos as imagens para um especialista. A pergunta é: as abordagens estão mais truculentas ou as pessoas não estão respeitando a autoridade policial? A cena impressiona. A polícia chega a usar spray de pimenta para tentar afastar os populares. Rapaz, faz isso não, rapaz! Vai, policial! Não faz isso não, rapaz! O caso aconteceu durante uma abordagem policial a esse homem de camisa cinza, no bairro Jabaraí, em Guarapari. Quem narra o vídeo sugere uma abordagem violenta da polícia. Calma, calma. A mulher tá grávida, não pode fazer isso não, pai. O senhor tá sem instrução nenhuma, hein? Pedimos a esse especialista em segurança para analisar as imagens. Para ele, não houve excesso por parte dos policiais. Há uma crescente resistência por parte da pessoa que está sendo abordada, e inclusive do entorno, que tem outras pessoas que também participam daquela abordagem. Se a presença policial não inibiu aquelas pessoas, se a verbalização que o policial fez não inibiu aquelas pessoas, se o contato para evitar que essas pessoas chegassem não funcionou e o abordado parte para a violência, para a agressão, o policial tem que fazer o uso da força. Repare que no meio da confusão uma mulher segura uma faca. A gente não sabe se ela vai utilizar ou não, mas a faca é um instrumento de ameaça, não só para os policiais, mas para todas as pessoas que estão presentes naquela cena. De acordo com a polícia militar, os policiais fizeram a abordagem depois de notarem uma atitude suspeita. O rapaz, assim que avistou a viatura da polícia entrando na rua, teria jogado uma sacola plástica para dentro de um quintal. Em seguida, toda a situação se desenrolou. Uma cena bem parecida com essa também aconteceu em Santo Antônio, na Serra. No vídeo, um policial aparece tentando separar a população de uma menor de 16 anos. Ela estaria junto com um suspeito que já estava detido pela PM. Com ele foi encontrada uma arma. Meu celular tem mensagem! Ainda nesta semana recebemos mais um vídeo de abordagem policial, o terceiro. Desta vez em Cidade Pomar, na Serra. O homem imobilizado, de acordo com a PM, foi encontrado com drogas e resistiu à prisão. Para o especialista, que também é coronel aposentado da Polícia Militar e atuou durante 30 anos na corporação, a reação da população vista nos vídeos que mostramos ilustra também o momento em que estamos vivendo. Nós vivemos uma situação nesse momento muito particular. Esse isolamento social provocado pela epidemia da Covid-19, em que as pessoas estão um pouco mais nervosas, um pouco mais agitadas, e qualquer motivo tem sido motivo para briga, para confusão. O caminho é procurar a corregedoria da Polícia Militar ou a corregedoria da Polícia Civil. Serão abertos procedimentos e serão feitas todas as investigações que o caso eventualmente requeira. Olha, naquele primeiro vídeo que nós vimos, que aconteceu em Guarapari, o suspeito assinou um termo circunstanciado por desacato à autoridade e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. A polícia divulgou detalhes da operação realizada ontem no bairro Taboazeiro, em Vitória. Ao todo, 6 pessoas foram detidas, incluindo suspeitos de incendiar carros no mês de junho. As caixas de fogos, drogas, munições foram apreendidas durante uma operação nesses prédios, no bairro Taboazeiro, em Vitória. 6 pessoas foram presas, entre elas 3 irmãos acusados de envolvimento a um ataque onde um caminhão de laticínios e um carro foram incendiados no bairro. 2 deles são menores de idade. O suposto mandante da nossa investigação, que nós fomos até o esconderijo dele, ele não se encontrava, não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra ele por homicídio, mas nessa casa a gente encontrou um desses suspeitos, que são todos irmãos. A operação contou com a participação de policiais militares do CIMESP. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, durante a operação, um dos detidos chegou a tentar tomar a arma da mão de um policial que acabou ferido. Nossos policiais foram desacatados, foram ameaçados, nenhum até mesmo agredido de forma física e verbal.
Por isso eles foram presos em flagrante por tráfico, associação, posse de munição, desacato, ameaça, resistência. Os 3 irmãos detidos são, de acordo com a polícia, extremamente violentos e ameaçavam a população local para que não deixassem a polícia subir no morro. Na mesma manhã em que o caminhão e o carro foram incendiados em Taboazeiro, outro grupo de criminosos incendiou um ônibus do Transcol na Serafim Derenze. A polícia acredita que o mandante dos 2 crimes tenha sido a mesma pessoa e já investiga a motivação para os ataques. Nós já identificamos o executor e estamos investigando, e essa operação foi muito exitosa, até para coibir o tráfico de drogas, mas para estar nos auxiliando a identificar e qualificar esse mandante. Os detidos foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. Os 2 menores apreendidos estão no centro de atenção socioeducativa. No retorno do TN2, você vai ver Guarda Municipal faz operação em Morro de Vila Velha após ataque a fiscais da Prefeitura. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Leitão da Silva. A gente volta bem rapidinho. Equipes de fiscalização da Prefeitura foram recebidas a tiros em Vila Velha. O ataque aconteceu no Morro Jaburuna. Os agentes da Guarda Municipal acompanhavam equipes de fiscalização da Prefeitura. Os fiscais foram ao Morro Jaburuna, em Vila Velha, para verificar imóveis em situação de risco. No momento em que as equipes subiam o morro, tiros foram disparados. Como aqui é uma região assim considerado de risco, né? Aqui tem muito traficante aqui. Então, se foi solicitado apoio, as guarnições vieram com o intuito estritamente para dar apoio a serviço de postura na realização da obra aqui. O pessoal lá do alto do morro, os traficantes, provavelmente, né? Eles deram um tiro. Verificou-se depois que os tiros não foram diretamente para as guarnições. Os tiros foram mais com o intuito de intimidar. A suspeita é de que disparos tenham sido efetuados por traficantes. Eles teriam pensado que se tratava de uma ação para combater a criminalidade na região. Depois do ataque, a polícia militar foi acionada para reforçar a segurança no local. Diante dessa forma que está organizada a urbanização no local, ela propicia que algumas pessoas de má índole, criminosos, elas estejam utilizando para se homiziar. E a prefeitura trabalhando, que foi o trabalho que eles estavam fazendo ontem, para regularizar o local. Isso incomoda esses indivíduos e ocorreu que eles tentaram intimidar tanto a postura quanto a Guarda Municipal. Apesar do susto, nenhum fiscal e nenhum agente da Guarda Municipal ficaram feridos. A polícia subiu o morro para tentar encontrar os criminosos que efetuaram os disparos, mas ninguém foi preso. Durante a tarde, o policiamento do bairro foi reforçado. Mais uma vez, policiais militares e equipes da Guarda Municipal subiram o morro para tentar encontrar os criminosos que promoveram o ataque. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã.